Quando tudo está em transformação, é preciso se transformar. Explorar os próprios potenciais e os potenciais ao seu redor. Compreendendo as tendências e inovações de um mundo cada vez mais tecnológico, conectado e ao mesmo tempo preocupado. Os setores do comércio, indústria e serviços são propulsores de uma sociedade em movimento. Juntos, e principalmente alinhados, constroem riquezas econômicas, sociais e ambientais. Sejam micro, pequenas, médias e grandes empresas, ou até mesmo empreendedores individuais e startups, todos são importantes e peças únicas deste ecossistema. E para encarar este desafio, cada um pode contar com a ACI, que mais do que nunca transforma as forças de uma entidade de mais de 100 anos de história em conhecimento, para criar e oferecer soluções de importância percebida para todos os seus perfis de associados. Contemplando comunicação eficaz, comprometimento socioeconômico e sustentável, com autoridade e empatia. Tudo para que o maior propósito da ACI se realize: entregar representatividade em forma de valor para aqueles que querem desempenhar protagonismo em seus negócios, impactando positivamente a economia, as pessoas e a sociedade. ACI, valor que representa. Bom dia, muito bom dia a todos. Então, vamos dando início ao nosso evento, enquanto vão ser chegando. Meu nome é Aline Martins, em nome do nosso presidente da Câmara Brasil-Alemanha, senhor Cleomar Prunzel, dou as boas-vindas a todos, aos nossos convidados. Nosso presidente, infelizmente, não pode estar aqui conosco. Ele está partindo em um voo para Brasiliantag, que é o Dia do Brasil. É um evento realizado todos os anos na Embaixada da Alemanha, lá em Brasília. E o nosso presidente, então, participa desse encontro agora, os próximos 3 dias, ao lado de diplomatas, de representantes de instituições alemãs no Brasil, para trocar ideias, discutir questões econômicas, culturais, linguísticas e políticas. E também foi ele escolhido, né, para levar a pauta do que está acontecendo no nosso estado, né, o que
nos traz aí uma esperança de notícias, de apoio que venham, então, até nós. O tema de hoje, então, é clima e seus impactos no nosso ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre os reflexos disso e o impacto do direito do trabalho, né, diante dessa situação de crise climática que estamos enfrentando. Nossos convidados, muito obrigado, doutor Ives Gandra, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, por estar conosco, a doutora Maria João Rolim, obrigado por participar também, serão devidamente apresentados logo mais, nossos mediadores, a Solange Neves, obrigada por estar também o senhor Gáudio Ribeiro de Paula, né? Este é um evento que é uma realização, uma dobradinha entre a Câmara Brasil-Alemanha e a Associação Comercial e Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, a ACI Novo Hamburgo, também para Campo Bom, para Estância Velha e Dois Irmãos. Presidida aqui, presente conosco, por senhor Robinson Oscar Klein. A curadoria é da SNA, Advogados Associados, e temos a parceria do Instituto Ives Gandra. Então, apenas iniciando uma série de webinários que vamos ter, Construindo Futuros, que é o que precisamos a partir desta crise, dessa calamidade que estamos enfrentando, uma série de temas que vamos precisar ouvir, discutir e falar nas próximas fases que seguem depois de tudo isso que está acontecendo no nosso Estado. Então, de imediato, eu quero passar a palavra para o presidente da ACI de Novo Hamburgo, o senhor Robinson, para a sua saudação. Bom dia a todos. Que legal estar com vocês aí para a gente poder compartilhar e aprender um pouco mais. Eu quero abrir o evento hoje falando um pouco da importância, né? Talvez este evento é o mais importante tema que está sendo trabalhado, né? Atualmente no planeta, e obviamente urgente para o Rio Grande do Sul. E eu divido em dois pontos, né, de urgência para o Rio Grande do Sul e de extrema importância para o planeta, porque a gente está falando de uma crise, de uma catástrofe natural, né, de climática, e que ela é consequência, na realidade, de efeitos de ações que têm sido realizadas no mundo inteiro. Ela aconteceu agora aqui, no Rio Grande do Sul, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. E o debate hoje aqui é como tratar isso, como a gente estar pronto para esse cenário e, obviamente, também como evitar que isso se repita. Quando eu falo de urgência, hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma economia importante, o Brasil é 6% do PIB nacional, nós temos uma crise grave e econômica, social nesse momento, e elas, obviamente, estão muito correlacionadas, né? Econômica, porque a gente tem milhares de empresas aí que estão praticamente um mês paradas, o Rio Grande do Sul, né, em função de manter as condições básicas de sobrevivência da população, e isso coloca em risco, obviamente, a sobrevida dessas empresas e milhares de empregos, milhões de empregos e famílias, né, que estão sob risco aí, se nós não tivermos uma solução rápida para essa questão da reconstrução do Rio Grande do Sul. E a importância disso, né, de nível mundial, porque é um tema que não adianta resolver as questões ambientais ou sociais do Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar isso, obviamente, aqui com urgência, mas para que se tenha realmente um trabalho eficiente nas questões ambientais, a gente precisa ter primeiro as condições básicas resolvidas, que são as questões sociais, de, enfim, alimentação, segurança, saúde, né? E tudo isso depende, obviamente, de emprego. Então, não resolver o problema do econômico e de emprego neste momento representa uma piora no quadro total enfim, ninguém vai cuidar do resto enquanto não tiver as condições mínimas de saúde, né? Então, acaba sendo aquele velho dilema que se vive. Nós vemos num ecossistema, tudo está conectado, e nesse momento nós temos que tratar as urgências, para que a gente possa depois dar segurança no tratamento das prioridades. Então, obviamente que
né? Nós temos aí excelentes palestrantes hoje sobre o assunto, vão nos ensinar um pouco, e depois nós temos um espaço para perguntas e debates aí sobre esse tema. O propósito principal hoje aqui, então, é como vamos construir um futuro melhor. Um bom evento para todos. Olá, bom dia a todos. Obrigada, presidente Robson. E eu quero aqui iniciar a minha fala agradecendo ao ministro Ives Gandra Martins Filho, nosso amigo do Sul de longa data, e que neste momento prontamente reorganizou sua agenda para vir juntar as forças, porque é isso que estamos fazendo aqui hoje. Estamos unindo a Associação Comercial e Industrial e a Câmara Brasil-Alemanha para um debate como o nosso clima, as crises climáticas impactam no ambiente de trabalho. Nós vamos começar com o ministro. Ministro, muito obrigada, já estás aqui comigo no estúdio, e logo depois eu vou chamar a Maria João Rolim para falar das questões muito mais de estratégias e como podemos trabalhar. Ministro, o desafio é grande. Nós temos a Lei 14.437 de 2022, que prevê auxílio público, auxílio federal para suspensão de contratos, mas essa lei, nesse aspecto, não tem nenhuma medida provisória, não teve nenhum pronunciamento até o momento. E aqui no Sul, nós estamos com algumas empresas que ainda não conseguiram voltar à sua produção. Então, ministro, muito obrigada. Obrigada por ser amigo, por ser solidário. E existe uma frase que anda correndo aqui no Sul: não é sobre quem nos dá a mão, mas quem não solta a mão. E, ministro, você não soltou a mão como gaúcha. Muito obrigada. Quero imediatamente lhe passar a palavra, dizendo que, ao final, todos nós, junto com o nosso amigo Gáudio, vamos estar aqui no estúdio. As pessoas podem mandar perguntas, podem interagir pelo chat do YouTube, podem mandar para a ACI, para a Câmara. Tanto a Diele na Câmara quanto a Nath na ACI vão fazer essa ponte conosco e nós vamos, sim, tirar todas as dúvidas. Nós estamos aí com muitas pessoas inscritas, muitos ao vivo. O momento é esse. Ministro, muito obrigado, a palavra é sua. Está fechado o áudio, ministro. Só liberar ali. Agora sim, ministro. Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimentando inicialmente a doutora Solange Neves, que foi quem me convidou a participar desse evento, e amiga de já longa data, de eventos aí em Novo Hamburgo. Cumprimentar também o outro moderador, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, foi meu assessor, meu chefe de gabinete, amigo também. Cumprimentar a doutora Aline Martins, que fez a apresentação inicial deste evento da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Sabemos os laços muito fortes do Rio Grande do Sul com a Alemanha, a colonização alemã é muito forte no Rio Grande do Sul. Cumprimentar o Dr. Robson Klein, do IAC, já estivemos palestrando em Novo Hamburgo, lá no IAC, na ACI, e, ao mesmo tempo, queria cumprimentar também a professora Ana Caran, do Instituto Ives Gandra, que, em parceria aqui com a Câmara, com a ACI e o escritório da doutora Solange, estão promovendo este evento. Quando a doutora Solange comentou da minha relação com o Rio Grande do Sul, é bastante estreita. Meu doutorado fiz na URGS, tenho muitas vezes ido ao Rio Grande do Sul dar palestras na PUC do Rio Grande do Sul, ou seja, essas duas instituições de ensino acadêmico do Rio Grande do Sul me são muito caras. E, ao mesmo tempo, nesse momento em que o Rio Grande do Sul passa por uma crise muito séria, talvez a maior crise que o Estado já teve em toda a sua história, com o impacto das enchentes
em todas as relações, e também aquelas que nós vamos tratar aqui, que são as relações de trabalho, não poderia me furtar a dar aqui a minha opinião, dar o meu parecer, assim como eu tenho visto a questão sob o prisma trabalhista. E por quê? Porque tenho ouvido muitas opiniões, tenho ouvido muitas sugestões, algumas convergem com o que eu imagino como possibilidades, outras divergem, e não pouco, daquilo que eu vejo como caminhos a serem trilhados. O Dr. Robson, agora na sua fala, deixou muito claro o duplo objetivo que se tem, por exemplo, numa reunião destas e no que se pretende, o que se espera para o futuro, construindo o futuro, construindo futuros. Não só recuperar a economia do Rio Grande do Sul, como ele disse, representando 6% do PIB do Brasil, mas prevenir, fundamentalmente prevenir que volte a ocorrer essas calamidades, essa calamidade. Eu confesso que fiquei muito impactado vendo a própria Justiça do Trabalho, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, completamente alagado, quando eu estive aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, há uns anos atrás, para fazer a correição no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Nós encerramos a correição com a leitura do relatório no plenário do tribunal, e ver aquele plenário cheio de água, totalmente alagado, e ver isso se repetir quando haviam baixado as águas, e essas chuvas mais recentes do final da semana passada, voltar a subir o nível da água, e nós vemos de novo a coisa acontecendo, como se fosse algo já crônico, é que tanto preocupa. O que é possível fazer para evitar que essa tragédia ocorra novamente? Pois bem, o que eu vou procurar aqui fazer na minha exposição, e depois fico aí à disposição, como disse a doutora Solange, para perguntas, para questionamentos, é que essa situação, essa calamidade do Rio Grande do Sul, que ainda não está superada, tanto que o próprio governo federal criou um ministério para isso, e se espera que haja essa ajuda de que falou a doutora Solange, que ainda não está regulamentada, venha através de eventuais ações desse ministério, essa catástrofe afeta a todos. Então, a primeira ideia, que é muito importante ter em conta, às vezes falar o óbvio não é tão óbvio assim, porque às vezes as pessoas esquecem. Essa calamidade afetou tanto trabalhadores quanto empresários. Não é possível diferenciar, em termos de tratamento, do que é possível fazer para solucionar, dar um tratamento mais de privilégio para um ou para outro. Todos foram igualmente afetados. Então, o que eu vou propor inicialmente, tá, e a segunda ideia importante, que se nós tivermos em mente, e aqui é o que eu vou procurar desenvolver, os princípios da doutrina social cristã, aqueles que embasaram a nossa consolidação das leis do trabalho, aqueles que estão íncitos, né, estão, vamos dizer assim, expostos, né, resumidamente, mas depois desenvolvido em outros documentos da Igreja Católica,
que inicialmente na Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII, e depois nos documentos do Papa, especialmente João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, existem 4 princípios que eu vou expor rapidamente aqui, que se forem esquecidos, nós não vamos equacionar o problema das relações de trabalho numa situação de calamidade pública, de desastre natural, adequadamente. Em vez de nós compormos eventuais conflitos trabalhistas, nós vamos estar acirrando os conflitos e, mais do que isso, não ajudando a recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Quais são esses 4 princípios? Eu procurei desenvolvê-los no meu Manual de Direito e Processo do Trabalho. O manual foi lançado a sua 29ª edição, agora em 2024, pela Saraiva. Então, quem tiver interesse, a própria Amazon está divulgando o livro. Pois bem, num dos primeiros capítulos, eu procuro desenvolver o que é a doutrina social cristã, embasando toda a nossa legislação trabalhista, a nossa lei maior, que é a CLT. Pois bem, dos 8 princípios maiores que eu desenvolvo nesse capítulo, os 4 que eu gostaria de tratar aqui, melhor, vamos nos focar em 3, seriam os princípios da subsidiariedade, da proteção e da solidariedade. O que é, começando por esse último, qual que é, muitas vezes, a visão que se tenta passar do direito do trabalho como uma conquista da classe trabalhadora? O direito do trabalho foi conquistado na luta de classes, aquela visão marxista em que toda a história é uma contínua luta de classes, uma classe oprimida, uma classe opressora, e que nessa evolução, hoje nós estamos na luta entre a burguesia e o proletariado, entre trabalhadores e empregadores. É uma visão, no meu modo de ver, já ultrapassada, que absolutamente não equaciona os problemas de relações entre trabalhadores e empresários. A visão cristã é o oposto. Em vez do X de adversos, de antagonismo, a proposta cristã é o mais, da soma, né? O princípio da solidariedade, ele supõe a visão de que a empresa é um empreendimento comum de empresários e trabalhadores. Se a empresa perece, todos perdem, empresários e trabalhadores. Não é possível dizer que só o risco da atividade econômica, invocando essa expressão, como o risco da atividade econômica é do empresário, o trabalhador não pode sofrer com esses riscos. Ora, numa situação como essa, de calamidade, em que as empresas sofreram as enchentes, os postos de trabalho, em muitos lugares, já sequer existem, não é possível dizer, aqui o único que vai padecer, o único que padeceu é o empresário. O trabalhador, a empresa, vamos dizer assim, como num passe de mágica, é uma entidade abstrata que deve continuar existindo, gerando empregos e garantindo empregos. Se ela não tem
o que produzir, o que vender e a quem vender. Então, as soluções têm que ser soluções que vejam que numa catástrofe dessas, onde a unidade produtiva deixa de existir ou sofre um impacto muito grande e que deve ser reconstruída, aqui ganham e perdem solidariamente trabalhadores e empresários. Essa é uma premissa básica que, esquecida, não se levanta mais a economia do Rio Grande do Sul. Aí vem os outros dois princípios, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proteção. Na doutrina social cristã, o princípio da subsidiariedade vem antes até do que o princípio da proteção. O que diz o princípio da subsidiariedade? Onde sociedades menores puderem cuidar do bem dos seus integrantes diretamente e adequadamente, não cabe ao Estado se substituir à atividade dessas sociedades menores, onde a família, a empresa, o sindicato, as associações, as igrejas, as escolas puderem promover diretamente o bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir. Cabe ao Estado subsidiariamente apoiar e nos momentos como este que nós estamos passando, como este de calamidade, em que tanto a empresa, né, as sociedades menores, os sindicatos, as empresas estão desarticuladas, desarvoradas, numa situação em que muitas vezes não sabem nem por onde começar, é importante a intervenção do Estado. Foi o que aconteceu no período de pandemia. Aí vem o princípio da proteção. Onde houver o desequilíbrio, onde houver a incapacidade dessas sociedades menores de promoverem o bem dos seus integrantes, a atuação do Estado, do princípio da proteção, ele intervém na atividade econômica, intervém no domínio econômico para restabelecer o equilíbrio. E aqui o equilíbrio não é aquele equilíbrio de um dos lados tem mais força do que o outro. Quando nós vemos todo o direito do trabalho ser construído do ponto de vista de reequilibrar o poder do trabalho ao poder econômico, aqui os dois estão enfraquecidos. Por quê? Porque quando se rebenta, quando se destrói a própria unidade produtiva, quando as empresas estão passando pela mesma situação, né, o trabalhador está sem trabalho, mas a empresa está sem o seu próprio estabelecimento. Não há como oferecer esse trabalho num primeiro momento. A intervenção do Estado é para proteger ambas as partes desse empreendimento comum que é a empresa. Amparar o trabalhador, amparar o empresário. Não foi diferente o que aconteceu no período de pandemia. O período de pandemia ele se diferencia, e é importante se levar em conta isso. O período de pandemia e uma pandemia se diferencia, né, substancialmente de uma catástrofe natural, ainda que possa gerar efeitos semelhantes. A comparação que eu faço da pandemia com o desastre natural, a catástrofe das enchentes do Rio Grande do Sul, a pandemia, as enchentes no Rio Grande do Sul, nós podemos comparar com uma bomba atômica. A destruição foi de tudo.
levou vidas, levou bens, levou tudo consigo. As águas levaram tudo consigo. Uma pandemia é como uma bomba de nêutrons. Mata as vidas, acaba com a vida e mantém toda a estrutura material intacta, porque ela só ataca lá as cadeias de carbono, acaba com as estruturas internas que são indispensáveis para a vida. Na pandemia, quais foram as soluções que se encontraram desde o começo da pandemia, no ano de 2020, com as várias medidas provisórias, depois transformadas em lei, e depois referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, um ou outro ponto de adequação e eventual declaração de inconstitucionalidade, mas fundamentalmente respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal, foram medidas de lockout, manter as pessoas não se envolvendo diretamente, evitar as aglomerações, a manutenção daqueles trabalhos que era possível fazer em teletrabalho, manter o teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados, mas, fundamentalmente, pensando no princípio da subsidiariedade, o que houve foi fazer com que também os agentes econômicos, né, as empresas, os sindicatos, pudessem, através da negociação coletiva, vendo onde o sapato aperta, pudessem estabelecer melhores ou novas ou condições possíveis de trabalho e remuneração. Interessante que a reforma trabalhista veio logo antes, né, 2017, logo antes da pandemia, e foi interessante que foi providencial, porque, primeiro, a reforma trabalhista de 2017 prestigiou a negociação coletiva, e, segundo, regulamentou o teletrabalho. Então, quando veio a pandemia, já havia disciplina jurídica para essa modalidade de labor. Ao mesmo tempo, o que se verificou durante a pandemia? Aquilo que se vivenciou mais no período da pandemia, aquilo que se verificou logo antes da reforma trabalhista de 2017, que foi, em 2015, mais ou menos, o que tinha havido era uma retração muito grande, a ponto de futuramente, né, ter havido até a saída da Ford do Brasil. A indústria automobilística passou por uma crise tão grande que no governo Dilma se editou uma medida provisória, especificamente para o setor automotivo, em que se reduziam os salários, reduzia-se proporcionalmente a jornada de trabalho e havia uma aportação do Estado de um percentual daquilo que estava sendo reduzido dos salários, não tudo, mas uma parte, para fundamentalmente a manutenção dos empregos. O mais importante era a manutenção dos empregos. A reforma trabalhista, quando foi enviada para o Congresso Nacional em final de 2016, ela se baseava fundamentalmente nessa medida provisória para ser ampliada as hipóteses de negociação coletiva com flexibilização de vantagens. Pois bem,
O que eu gostaria que nós fizéssemos aqui, uma análise, que nós fizéssemos uma reflexão, é que exatamente isso, esses princípios, essa filosofia que deveria nortear agora as soluções que vão se procurar encontrar para reconstruir, por um lado, a economia do Rio Grande do Sul, reconstruir empresas, recuperar empregos, e, por outro lado, prevenir para o futuro, né? Aí são muito mais medidas de engenharia, imagino, né, para evitar as enchentes, mas fazendo com que se possa tirar a experiência desses períodos de crise pelos quais o Brasil passou com a pandemia, mas sabendo, volto a repetir, a diferença essencial entre aquilo que é uma pandemia, algo que é tratado, né, pelo menos eu no meu Manual de Direito e Processo de Trabalho, trato no capítulo de normas de medicina e segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho, daquilo que é tratado como catástrofe natural e disciplinado como força maior no direito do trabalho. Aquilo que faz com que é algo que supera qualquer previsão, aquilo que supera qualquer capacidade de enfrentamento da forma natural com os cânones normais do direito do trabalho. O próprio direito do trabalho tem normas específicas sobre força maior. Vejam que nessas normas, quando se tratou da pandemia, tratando de normas de prevenir a expansão da pandemia, prevenir, né, que novos trabalhadores adquirissem o vírus, se estabeleceram condições em que continuava havendo o trabalho naquelas atividades que era possível. Nas atividades que não era possível, o que se fez? Suspensão do contrato de trabalho. Se preservou o contrato, mas quando há a suspensão do contrato de trabalho, o que ocorre? Não há prestação de serviço, porque é impossível a prestação de serviço, mas também não há a remuneração, se preserva fundamentalmente o vínculo. Aí é que é necessária a aportação estatal, porque quando estão quebrados o empresário e o trabalhador desempregado não, mas sem poder receber, e o empresário sem ter dinheiro sequer para si mesmo, muitas vezes, o que se faz? É aí que entra a aportação estatal. Então, foi o que aconteceu na pandemia, o auxílio emergencial. E vejam que as aportações estatais foram tanto para os trabalhadores, os auxílios emergenciais, e aí se viu até quem não tinha emprego, quem estava desempregado, acabou se beneficiando, porque era indistinto quem estivesse desempregado naquele momento. Mas também houve linhas de crédito, houve suporte ou redução de encargos para as empresas. O que, repito, o que eu disse desde o começo, o que não é possível é tratar distintamente trabalhador e empregador numa crise em que todos são afetados e os próprios estabelecimentos de trabalho são, muitas vezes, totalmente destruídos. Pensem, agora estou pensando, e foi dito aqui no vídeo, um dos vídeos institucionais que foi passado, em pequenas pequenas empresas. Quer dizer, dependendo do local dessas empresas, e pensando nas cidades que foram
absolutamente devastadas, não sobrou nada. A reconstrução é para todos. Então, é preciso pensar a forma de fazê-lo que não venham a onerar apenas uma parte da população, aqueles que têm empregos formais. E aqueles que são empreendedores, esses vão pagar por todos. Não é possível, repito. Pois bem, quando nós vemos as normas na CLT que tratam de força maior, elas tratam, por exemplo, o artigo 61, parágrafo 2º da CLT, quando fala em horas extras, ela fala na possibilidade de prestação de horas extras em força maior, quer dizer, é necessário que, para terminar um determinado evento que se está, por exemplo, numa catástrofe, e sem o pagamento de horas, sem pagamento de adicional. Quer dizer, tem direito a receber a hora que está trabalhada, sim, mas porque é força maior, há uma exceção. É interessante, né, nós vermos que não foram revogados, estão aí na CLT até hoje, mas acabaram sendo superados pela nossa Constituição de 88, as normas que dizem respeito à estabilidade. Né? Nós tivemos a superação do regime da estabilidade pelo FGTS, depois a aportação maior, né? O depósito a mais, 40%. Mas é interessante, a própria CLT previa, né? A disponibilidade, né? Não há estabilidade quando não há mais a empresa, quando o estabelecimento deixou de existir, né? As próprias garantias das estabilidades provisórias, dependendo da situação de força maior, repito, sempre questões de força maior, não dá para cobrar alguma coisa se já quem poderia dar a contrapartida não existe, não tem mais condições. Não é possível fazer, como já ouvi, infelizmente, de alguns colegas juízes de primeira instância, dizendo: não importa quem vai pagar, o trabalhador vai receber. E aí, às vezes, acontece de possuidor de boa-fé de imóvel, terceiro possuidor de boa-fé está sendo pego seu imóvel para poder saldar algum crédito trabalhista. Né? Pois bem, essas hipóteses, né, são impensáveis. Né? Você dizer, eu vou descobrir um santo para cobrir outro, quando todos estão passando por necessidade. É importante encontrar a fórmula de equilíbrio, encontrar uma fórmula que, fundamentalmente, recuperando as empresas, recuperam e fazem com que permaneçam os empregos. O que não é possível é querer, ao recuperar, ao proteger, ao salvar o trabalhador, afundar toda a economia de um Estado. Lembro também outro artigo, o artigo 503 da CLT, né, que fala que em hipóteses de força maior é possível o empregador, nem necessitando de convenção ou acordo coletivo, é uma flexibilização que sequer exige tutela sindical, reduzir em 25% os salários em casos de força maior. Agora, dependendo da situação, né, vai ser sim necessário o acordo ou convenção coletiva, porque já sequer 25% é possível de redução, porque pagar 75% sem dinheiro se torna praticamente
né? Na prática é impossível. Enfim, não vou me estender mais. O que eu proponho, né, é que nós, lembrando desses pilares que respaldam a nossa CLT, na dicção até do último dos seus redatores, que foi o ministro Arnaldo Susequinde, quando eu o entrevistei para escrever uma história da justiça do trabalho, ele dizia: os 4 pilares da CLT são a Rerum Novarum, as teses aprovadas do Congresso de Direito Social, Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi realizado para comemorar os 50 anos da Rerum Novarum, ou seja, relação direta com a Rerum Novarum, as convenções e recomendações da OIT e os pareceres do Ministério do Trabalho. Então, em 43, quando sai a CLT, os pilares são de 1891, de 1941, né? 2 pilares deles são diretamente ligados à doutrina social cristã. Então, que lembremos de aplicá-la, de vivê-la, fundamentalmente o princípio da solidariedade. As empresas são empreendimentos comuns de trabalhadores e empregadores. E, num momento de calamidade, como é o que o Rio Grande do Sul passou, tem que haver essa solidariedade. E aí, pelo princípio da subsidiariedade, da proteção, nesse momento em que trabalhadores e sindicatos e empresários não têm condições sozinhos de se erguer para reconstruir a economia do Rio Grande do Sul, a intervenção estatal para conseguir, tanto para trabalhadores, auxílio, quanto para os empresários créditos, de tal forma que nós consigamos o mais rápido possível virar essa página triste da história do Rio Grande do Sul, mas que vai ser grandiosa, porque nesses momentos se vê a coragem, se vê a solidariedade, e eu diria, né, aqui do TST, meu gabinete, junto com todos os outros gabinetes, procuramos mandar os nossos donativos, as nossas contribuições. O Brasil todo se solidarizou. O Brasil todo, nesse momento, foi e continua sendo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Fico à disposição para perguntas nos debates. Oi, ministro, desculpa, deu um delay aqui. Tranquilo. As suas palavras, eu quero fazer um agradecimento agora, como diretora da Câmara Brasil-Alemanha e como integrante do Comitê Jurídico da SEI. Por quê? Nós estamos precisando, não é de uma divisão, nós estamos precisando de união. E por isso esse evento contou com a participação de 2 entidades que pensam no PROL. Nós estamos, ministro, vivendo uma situação, eu diria, pior do que a Covid, porque nós estamos sem estrada, nós estamos com as pessoas sem casa e nós estamos sem empresa. E nós já temos perguntas aqui no chat sobre algumas questões, mas eu vou pedir para o pessoal ir colocando as perguntas e eu vou chamar conosco aqui no estúdio a doutora Maria João Rolim, porque ela vai trazer um contraponto sobre as questões climáticas. Doutora Maria João vem representante também o Instituto Ives Gandra, e eu gostaria, doutora Maria João, de lhe passar de imediato a palavra, fale, e depois eu convido, junto na última parte do evento, o Gaudi se junta a nós, e as perguntas que estão vindo, continue mandando, pessoal, nós vamos debater. Já tem perguntas para o ministro aqui. Doutora Maria João, com a senhora. Olá,
Bom dia a todos, bom dia. Queria agradecer primeiro o convite que me foi feito pela professora Ana Caran, do Instituto, e por você também, Solange, muito obrigada. Parabenizar o ministro pelas brilhantes palavras e também pelas palavras que se aplicam não só ao direito do trabalho, né, essa questão dos princípios, mas a todas as relações de direito. E a gente vai ver também que na questão climática tem toda essa olhar também para a solidariedade e a responsabilidade compartilhada, e agradecer também e parabenizar todos os organizadores do evento. Bom, cumprimentar todos que nos estão assistindo, e me foi pedido e solicitado que eu trouxesse um pouquinho o olhar mais da questão climática. Eu tenho acompanhado, eu trabalho com energia há muitos anos, peço desculpa, eu estou um pouquinho rouca, porque eu acabei de chegar aqui em Lisboa, então, acabei de chegar de avião, então sempre fico um pouco rouca, mas bom. Eu trabalho com a parte de infraestrutura e direito de energia há bastante tempo, e mais recentemente, há uns 10 anos, a gente vem acompanhando a questão climática bem de perto, porque é uma questão que impacta a todos, e impacta não só o Brasil, mas o Brasil tem uma posição bastante vulnerável nesse sentido. Eu preparei uma pequena apresentação que eu vou deixar para vocês, para trazer alguns dados e para a gente também discutir, mas não vou me alongar muito para a gente ter tempo para as perguntas. Aqui um pouquinho mais sobre a minha formação, ressaltando que eu sou também professora do Instituto Ives Gandra, que aqui estou representando. Bom, primeiramente, eu queria trazer essa questão de que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão climática, como todas as outras, inclusive a questão do trabalho também, como foi trazido pelo ministro aqui, estão dentro dessa ideia de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para o mundo todo, e particularmente para aqueles países que ainda estão em desenvolvimento. Então, são 17 objetivos que têm todos uma interrelação e uma conexão. Então, quando se fala em sustentabilidade, a reconstrução do Rio Grande do Sul, que vem passando, não está só passou, mas ainda vem passando por essa calamidade, por essa dificuldade, é preciso entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul como parte de uma responsabilidade compartilhada do mundo na questão climática. Então, não é um problema do Estado do Rio Grande do Sul, é um problema de uma transformação necessária que a gente precisa para a nossa infraestrutura e que afeta potencialmente algumas regiões mais do que as outras, como a gente está vivendo. Então, é preciso haver um equilíbrio de todos esses princípios. Não se pode apenas olhar para uma parte, como o ministro também trouxe na questão da relação de trabalho, nas questões também climáticas, a gente tem que ter esse olhar mais holístico. A gente fala no equilíbrio inclusive e uma prosperidade partilhada de todos esses princípios, e de um modo sustentável, no sentido de ser duradoura no tempo. Então, o que a gente precisa é investir e pensar em resiliência climática. Mas o que está acontecendo? E aqui eu trouxe apenas assim, um olhar. O que está acontecendo, as enchentes são o reflexo de um olhar do que está acontecendo em diversas regiões do mundo. A questão climática não tem fronteiras de país e não tem fronteiras de Estado. Existe, sim, uma vulnerabilidade, uma desproporcionalidade dos mais vulneráveis à questão, aos impactos da questão climática, né? E, portanto, também tão importante como o ministro trouxe essa ideia da subsidiariedade do Estado e da proteção. Então, todos são impactados, mas alguns são impactados de uma forma desproporcional pela questão climática. Mas aqui a gente vê que não é apenas as enchentes, os desastres climáticos não se manifestam apenas em enchentes, manifestam também em ondas de calor, como está vivendo a Europa, se manifestam também em questões de seca, se manifestam em diversos eventos climáticos extremos. Então, o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul não é uma particularidade que só impacta o Rio Grande do Sul, é uma particularidade, é uma questão sistêmica que está afetando o mundo todo.
E aqui eu vou diretamente ao ponto. Gera uma perda financeira, a questão climática, que não se atém também a apenas um Estado. O Brasil e o mundo já vem anotando e já vem acompanhando as perdas e os impactos financeiros da questão climática, né? Então, tempestades, alagamentos, temperaturas extremas, secas, causam uma perda financeira para o mundo, para a produção do mundo, e aí toda essa redistribuição para todos que dependem, né, dessa prosperidade econômica, sejam empresas, sejam os funcionários, os empregados, sejam as partes contratuais, seja o empreendedor, seja o Estado como concessão, como o detentor aí da concessão de infraestruturas e de serviços públicos, afeta a todas essas perdas. No caso do Brasil, em particular, a gente tem visto mais efeitos na parte de hidrológicos também, né? E efeitos relacionados à seca, como a gente teve na Amazônia recentemente, o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul relacionado a enchentes, mas a gente também vê relacionado a incêndios nas partes florestais. Então, cada parte do mundo pode ter uma característica mais específica ou não, dependendo do seu bioma e da forma como ele se localiza geograficamente ao impacto da questão climática, mas afeta a todos, e essa é a mensagem mais importante. Mas o que é, então, a mudança climática sob a perspectiva um pouco mais conceitual? É uma mudança de longo prazo nas temperaturas e no padrão climático. São eventos que decorrem da intervenção da atividade humana, que tem sido apontada como o principal motor das alterações climáticas. Então, a gente não está falando de uma alteração climática digamos assim, cíclica, que acontece nos ciclos e na formação da história, né, da geografia do mundo. A gente está falando de um processo acelerado de alteração desse equilíbrio ambiental por conta muito da intervenção do homem no sentido da intervenção em todas as formas que a gente tem de consumo, de exploração dos recursos naturais, de utilização dos recursos naturais, que têm sim que ser utilizados, mas que precisam ser revistos, essa utilização precisa ser revista de uma forma a manter um equilíbrio. E isso vem sendo anotado no acompanhamento que se reflete no aquecimento global. Então, aqui nesse gráfico, que é um dado, eu trouxe, tem aqui, da NASA, que acompanha, em 76 foi, comparativamente aqui em 76, foi a última vez que tivemos um ano mais frio do que a média do século XX, sendo que em 2023 a gente atingiu o recorde para o ano mais quente, e isso vem se manifestando e aumentando também, e a gente espera que 2024 também ainda vai ser ainda mais quente do que 2023. E isso, quando a gente fala de um aquecimento global, estamos falando, sim, do aumento do nível do mar, de formações climáticas, de eventos extremos, que culminam em enchentes, em alagamentos, como a gente está vivendo. Ou seja, não é uma coisa que começou de agora, mas é uma coisa que vem se acumulando e agora está se manifestando de uma maneira mais severa. Eu gosto muito de trazer esse estudo aqui, que é do estudo do Centro de Estocolmo, de geólogos, que eles acompanham desde 2009, eles dividiram, estudaram as boundaries, que a gente chama os limites da humanidade, para mostrar em que limites a gente estaria saindo aí da utilização racional dos recursos e dessas fronteiras climáticas. Então, a gente, não só climáticas, mas dessas fronteiras do equilíbrio ambiental, dos biomas, da biodiversidade, etc. Então, quando a gente vê se a Terra e a forma que a gente explorar os recursos naturais da Terra estiver dentro aqui dessas fronteiras
na parte verde, né, nesse ciclo interno, a gente estaria dentro de um equilíbrio normal e haveria uma mudança natural da Terra, né, do clima e das eras geológicas, mas não aceleradamente como está acontecendo. O que a gente vê aqui em 2023 é que, na maioria dos eixos, nós já passamos esse uso equilibrado dos recursos, isso tudo com efeitos interligados e alguns até ainda desconhecidos. Então, quando a gente vem aqui para 2023, quando a gente pensa na parte climática, por exemplo, a gente pensa em efeito de CO2, de concentração de emissões, mas também em efeitos de radioatividade. Em ambos a gente já passou. No uso da terra, para dar um outro exemplo, e na própria água, a gente também já passou tanto na água doce, né, na água que a gente chama de usos de água potável, água doce, quanto na parte de água que a gente chama de green, que é o equilíbrio aí do bioma marinho em si. Então, isto não é um estudo alarmista, isto é um estudo com foco de geologia, mas que mostra que a ação do homem, a intervenção do homem, a forma como a gente hoje intervém na Terra, tem propiciado, tem feito, né, tem gerado uma aceleração, um desequilíbrio na utilização dos recursos naturais, porque os recursos naturais precisam ser utilizados, mas eles precisam de tempo para se regenerar. E sem esse tempo de regenerativo, a gente não tem um processo natural de mudança na forma que a Terra vem mudando há muitos anos. A gente acelera esse processo, e ao acelerar esse processo, a gente se depara com efeitos que a gente não tem hoje, ou não sabe como lidar com eles. Não sabemos nem juridicamente, nem efetivamente como lidar com eles na resiliência mesmo física, de suportar e de se adaptar aos impactos aí da mudança climática. Então, o que causa hoje, que já está mais estudado, e a gente coloca aqui uma chargezinha dizendo que queimar, como era antigamente, mas antigamente, né, no tempo da Idade da Pedra, se queimava, mas o impacto era disperso, porque o que causa não é uma atividade em si, mas o acúmulo de várias que emitem aqui, né, carbono, metano. Hoje em dia, a emissão de carbono e de metano são consideradas os mais acelerados, os que mais estão causando mudança climática, mas temos outros gases também aí de efeito estufa. E o impacto no Brasil, de acordo com os níveis de aquecimento? Então, como a gente vê, o Brasil tem uma riqueza de recursos naturais muito grande, mas também por isso ele tem uma exposição ao impacto climático, uma vulnerabilidade também muito grande. Então, se a gente estiver falando aqui num cenário que hoje já muito se acredita que não vamos conseguir de 1,5, a gente fica aqui dentro de uma onda, de uma área aqui entre amarelo claro, que é de um risco alto aí de vulnerabilidade e de possibilidade de lidar com isso. Mas se a gente caminha para os 4 graus centígrados aí de aquecimento, que hoje em dia a gente se acredita que a gente vai ter um aquecimento maior até do que 2 graus, o Brasil quase todo, em todas as regiões, fica muito marcado pelo um risco extremo de impactos climáticos que afetam aí a vida da população. Nem todos os países são iguais, nem todos são impactados, mas nem todos estão no mesmo nível de vulnerabilidade. O Brasil tem um nível muito grande. E para falar um pouco de responsabilidades, para a gente chegar na questão jurídica, a gente tem que ver também que existe um histórico de emissões globais. E esse histórico, os países diferem no tanto que já emitiram e de quando eles começam a emitir. E por isso a gente tem muitas discussões hoje em dia relativas a esse direito de reparação, esse direito de quem usufruiu mais dos recursos naturais do mundo no passado foram os países já desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, a Europa, etc. Como a gente pode ver aqui, o Brasil, a South África, né, África do Sul e alguns outros, eles começaram o pico deles de emitir um pouco depois, a própria China, ou seja, quando eles tiveram o processo deles de industrialização.
Isso causa uma discussão não sobre o direito de explorar os recursos naturais de uma maneira indevida, mas de como que daqui para frente esses países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, vão poder usar seus recursos naturais de uma forma mais sustentável, mas quem vai dar recursos para isso? De onde virão os recursos para que isso possa ser feito, sendo que os países já desenvolvidos já exauriram os seus próprios recursos naturais? E aqui a gente chega aqui no Brasil, na questão que a gente está hoje. O Brasil, apesar de ter uma energia elétrica, uma matriz elétrica muito limpa, e apesar de ser um país com muitos recursos naturais, ele é o 5º país mais emissor de gases de efeito estufa, tendo como os principais vetores, diferentes dos outros países, onde a maioria vem em energia, é a energia o grande causador de emissões. No Brasil, os principais vetores são relacionados a desmatamento e uso da terra, agropecuária, a concentrada na região norte, na floresta amazônica, a questão muito do desmatamento, a matriz elétrica também responde ainda por 17% das emissões, a matriz mais até energética do que elétrica, e 5% são relacionadas ao processo industrial. E o Brasil, como todos os outros países, e aí eu chego na questão do Estado brasileiro, ele assumiu compromissos perante a comunidade internacional de reduzir suas emissões, tomando como base ano 2005, de reduzir em 48% as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e até 2030 em 53%. Então, existe e atingir a neutralidade de emissões em 2050, eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir 30% das suas emissões de metano até 2030. E aí, quando a gente fala Estado, a gente fala nessa conjugação entre federativo e de ente da federação e dos entes federados, ou seja, o Brasil, como nação, assumiu perante a comunidade internacional alguns compromissos que exigem esse olhar de como tudo isso vai ser financiado dentro do país como um todo. Isso a gente está falando das emissões, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que não é apenas uma questão de mitigação da redução das emissões. A gente vive muito uma necessidade de adaptação aos impactos climáticos. Então, o que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje tem muito mais relação com a adaptação do que com a mitigação. A mitigação pode ter gerado esse desequilíbrio, né? A questão das emissões, mas o que hoje já se discute mais é como vamos nos adaptar aos impactos climáticos, como vamos reconstruir o Rio Grande do Sul, como vamos ver outros tipos de adaptação que a gente precisa fazer no Brasil como um todo. E aí entra muita questão do financiamento climático e da tecnologia, de onde virá o dinheiro para fazer toda essa resiliência que precisa ser feita. Então, tem várias medidas aqui de mitigação da redução das emissões, né? Várias que a agenda climática vem apontando, que eu não vou me deter tanto, mas adaptação, que é crucial, tem tido menos olhar e menos financiamento, porque é um processo, eu deixo aqui em inglês, do próprio relatório do IPCC, mas é o processo de ajustar de ajustamento do que se tem e do que é esperado aí dos efeitos climáticos, e como os sistemas humanos vão se adaptar para evitar esse mal maior, né? Como que eles vão se adaptar para o que vier, para conseguir viver de uma forma equilibrada, mesmo sabendo de alguma forma que alguns impactos e alguns efeitos da questão climática não podem mais, não serão mais revertidos. Então, a gente vai conviver mais vezes com efeitos climáticos extremos. E se cada vez que isso acontecer, a gente viver uma situação como estamos vivendo no Rio Grande do Sul, será muito difícil reconstruir de uma maneira harmônica e holística não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil e todos aqueles locais que passarem por essas calamidades. Se a gente repetir a mesma fórmula do que foi feito no passado, sem ajustar essa resiliência, a gente não terá como
sobreviver. E aí a gente já tem um arcabouço jurídico internacional, que não é apenas a convenção aqui, o quadro da Convenção da Mudança Climática, no qual se insere aí o Acordo de Paris, mas a gente também tem uma convenção biológica, da diversidade biológica, e uma convenção também do combate à desertificação. Então, são arcabouços jurídicos de direito internacional, onde a maioria dos países fazem parte, e nesse se inclui o Brasil. Então, existe uma série de obrigações do ente estatal para com a sua sociedade, a sua nação, na medida que ele, Estado federativo, assumiu esses compromissos. Ou seja, a questão do que está acontecendo tem uma ligação direta e causal com a questão climática. E a questão climática tem esse compromisso do Estado em assumir a responsabilidade perante a comunidade internacional de fazer a sua parte como Estado, é o que a gente chama de responsabilidades iguais de todos os países têm, mas de forma diferenciada naquilo que cada um pode contribuir, né? Foi isso discutido em todas as COPs, tem sido discutido, e particularmente na COP 28, a gente lidou muito com a questão de perdas e danos. Que são o quê? São as consequências das mudanças climáticas que vêm além daquilo que as pessoas podem se adaptar, como perda de casa por enchentes extremas, no caso do Rio Grande do Sul, e como o fundo, uma operacionalização do fundo financeiro, precisa dedicar dinheiro para essa adaptação. E há também uma crítica muito grande a essa falta de recursos disponíveis para lidar com essa situação de perdas e danos. Então, há mais dinheiro ligado aí, focado em medidas de mitigação, que são muito necessárias, mitigação de emissões, mas há um olhar muito mais restrito financeiramente para a questão da adaptação. É muito mais fácil você conseguir um bom financiamento para um projeto novo do que para um projeto de reconstrução. E temos isso tudo refletido na política nacional sobre mudança climática, ou seja, existe um arcabouço jurídico efetivo no Brasil, refletindo esse acordo todo internacional, e ali existe embutido princípios relacionados, sim, a esse compartilhamento de responsabilidade entre a sociedade e o Estado, mas com o olhar do que o Estado é o representante dessa sociedade, e a ele cabe ter esse olhar de prioridade para a questão climática. E, para tanto, chegamos no conceito que eu acho assim, fundamental, que é o conceito de infraestrutura sustentável. Então, hoje, para reconstruir o Rio Grande do Sul ou para se adaptar à questão climática, a gente precisa ter um olhar para a infraestrutura de uma forma que ela seja sustentável. E sustentável no sentido de ser planejada, desenhada, construída, operada e descomissionada de uma maneira que garanta, né, econômica e financeiramente, um equilíbrio entre o social, o ambiental, incluindo a questão climática de resiliência, e institucional de governança da sustentabilidade, ou seja, durante todo o ciclo do projeto. Então, essa infraestrutura toda que foi destruída no Rio Grande do Sul, ela precisa ser repensada na forma como ela vai ser feita. Se for repetido como exatamente foi feito, nós estamos apenas reconstruindo, e eu costumo dizer que não adianta só reconstruir, a gente vai ter que reinventar e transformar essa nova infraestrutura numa infraestrutura sustentável, capaz de suportar melhor os eventos que devem ser acontecerem com mais frequência no mundo todo. E aqui eu coloco também e deixo um trabalho do Banco Mundial, do IDB, na verdade, que traz aqui as várias faces do que é uma infraestrutura sustentável, passando, inclusive, pela questão que foi tocada pelo ministro aqui, que ela também precisa ter um olhar para a questão dos direitos do trabalho e do trabalhador nesse lidar com nessa realização da infraestrutura. Ou seja, tem vários olhares para você poder
criar essa transformação. E alguns que a gente não tinha quando fez os projetos que hoje estão em vigor. Então, as áreas de contenção do Rio Grande do Sul são obras muito antigas que não passaram ou não foram priorizadas como uma adaptação para uma nova realidade climática. Então, inevitavelmente, num evento extremo, não haveria uma resiliência da infraestrutura, que acaba na calamidade que estamos vivendo, né? Existe um gap muito grande de infraestrutura aqui, de investimento para infraestrutura em todas as áreas, como a gente pode ver, algumas com mais relevância do que outras. Já tem investimentos realizados aqui pelo BNDES em 2023, mas há um longo caminho, uma longa estrada aqui a percorrer para que a gente tenha um equilíbrio. E aqui, eu deixo um pouquinho aqui na área mais que eu trabalho, esses impactos das mudanças climáticas numa infraestrutura essencial para que tudo funcione, que é a questão da energia elétrica. A gente já viveu em outras áreas e com muita tristeza, eu até há pouco tempo nesse slide não tinha essa última imagem aqui de cima, à direita, que é a imagem, na verdade, da tragédia e como afetou o fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Ou seja, o que se espera é não ter que adicionar nenhuma nova foto a esse slide. A gente não quer tragédias pelo Brasil, a gente quer reconstruir toda essa infraestrutura, e a energia elétrica é essencial para isso, o acesso, de uma forma que possa suportar melhor essas alterações climáticas. A ANEEL vem tendo um olhar, vem discutindo a questão, com esse olhar um pouco também de como compartilhar essa responsabilidade, não apenas de acompanhar. E aqui eu faço um paralelo também com o Covid, né? Quando tivemos a pandemia, onde houve toda essa quebra do sistema de energia elétrica, no sentido de uma quebra de financeira, contratual e jurídica, houve sim um conserto, uma acomodação de injetar recursos, sim, na parte da distribuição, porque ela é considerada o caixa, é o que a gente teve de conta Covid, para poder manter relações contratuais ali da geração, da transmissão, de toda a cadeia, para que não houvesse uma quebra generalizada que iria afetar não só os fornecedores de energia, os concessionários, as comercializadoras, os empresários do setor de energia, mas também os usuários que se viam numa situação de alguns não poderem pagar a conta e de não poderem, inclusive, utilizar a energia que haviam contratado. Então, houve esse reequilíbrio das relações contratuais e uma injeção de dinheiro vinda do Estado no setor que é central para a cadeia elétrica, para manter essa estabilidade, esse equilíbrio econômico-financeiro mesmo das relações contratuais aí do setor da energia. Então, a gente está numa situação muito parecida com o agravante, como a doutora Solange mesmo colocou, de a gente ter a quebra do fornecimento em si, o que na pandemia não era o caso, a gente tinha o fornecimento e o que estava sendo, o que houve uma perturbação era contratual e financeira. Aqui a tendência, eu deixo aqui também um pouco da tendência da agenda climática, que também não vou aqui ficar discorrendo muito, e trago aqui meu último slide, para não passar muito tempo, nos aspectos que eu acho muito importantes a gente considerar. A relevância das políticas públicas e como elas têm que ter essa visão de alocação de riscos e distribuição de benefícios e responsabilidades compartilhadas, ou seja, de acordo com o que cada um pode compartilhar. Todos nós, humanidade, de uma forma ou de outra, contribuímos sim para a mudança climática, mas a forma como ela impacta o dia a dia de cada um é desproporcional, não é de uma maneira direta. Os mais vulneráveis, obviamente, estão tendo um impacto muito maior. Não basta apenas um compromisso do Estado. Nós precisamos, sim, um compromisso do Estado perante a comunidade internacional. É preciso que o Estado faça esse reflexo desse compromisso em investimento em infraestrutura, em projetos de adaptação e resiliência, bem como nos projetos de mitigação. É muito importante repensar, numa crise como a que a gente está vivendo, o papel do Estado, da iniciativa privada, da família, das comunidades. Mas, certamente, o Estado é central quando a gente está falando dessas crises nessa proporção e sem fronteiras.
Adaptação e resiliência é crucial e ainda há muito pouco investimento para essa área. Há pouco investimento climático no geral, mas há muito pouco, menos ainda para adaptação. Funding, né, financiamento, é um desafio, e um desafio que exige não só dinheiro de Estado, mas de fundo climático, um conserto entre o mundo também, de onde virá o dinheiro, os fundos que existem climáticos. Existe uma consulta hoje na Corte Internacional de Justiça acerca de qual seria a responsabilidade entre os países desenvolvidos e o em desenvolvimento para a questão climática e para a questão de financiamento. Óbvio que a Corte não vai trazer aqui um percentual, mas há de trazer princípios que vão embasar esse compartilhamento futuro de responsabilidade. E cooperação internacional é fundamental, como a que a gente está vendo aqui, entre a Alemanha e o Brasil, para que a gente possa achar soluções e viabilidade e endereçar aqueles países que estão sofrendo essa exposição mais precocemente ou de uma maneira mais desproporcional. Esse é meu último slide mesmo, que eu gosto de trazer esse livro da Mariana Mazzucato, que ela compara a questão climática à missão que foi o homem chegar à Lua, onde dizia o custo não era relevante, o relevante era chegar, porque chegar lá era o propósito maior. Então, aqui, quando a gente fala que a questão climática, o investimento em prevenção é sempre muito alto, não fica alto se a gente comparar com a alternativa, onde a alternativa é o que a gente está vendo em termos de vidas perdidas, em termos de calamidade. Nenhum custo é alto para se evitar uma só vida perdida. Imagina as tantas que foram e a situação que as pessoas estão. Então, o custo não é o maior parâmetro, essa análise de custo-benefício para a questão climática. O parâmetro a alternativa é muito pior. Então, qualquer custo tem que ser equacionado para que a gente tenha um planeta habitável e sem esse tipo de impacto acontecendo com tanta frequência como a gente está vendo. Eu fico aqui à disposição também para a gente discutir. Claro que não deu tempo de secar e de explorar todos os detalhes aí da questão climática, mas eu acho que eu trouxe os principais conceitos e aspectos para a gente discutir aqui na parte de debate. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria João. E agora nós voltamos aqui, só vou esperar fechar o cancelamento aqui da apresentação. Ministro, nós já temos perguntas e agora conosco aqui no estúdio também o doutor Gáudio, ele está com a internet, estava instável. Conseguiste? Perfeito, Gáudio. E o nosso presidente também, o Robson, nosso presidente da CI, estamos tentando colocá-lo aqui conosco também. Robson, bem-vindo novamente, muito obrigada. Gáudio, muito obrigada. Nós já temos perguntas, mas eu gostaria de colocar uma situação, me dar um minuto aqui para o Gáudio, porque o ministro trouxe uma questão muito importante, que é a ajuda, que já está prevista, né, ministro? Nós já temos uma lei aí da época Covid, a 14437, só teria que vir verba. Mas, ministro Ives, a informação que nós temos é que não haveria dinheiro no plano do governo para essa ajuda de suspensão de contratos. E, ao mesmo tempo, a doutora Maria João traz essa questão de ajuda do governo, e a informação que eu recebi hoje é que não se sabe como vai ser essa operação do FGI e de Pronamp. Então, diante desses desafios, nos falta plano de contingência. Eu vou começar, quem sabe, pelo Gáudio, que ainda não se manifestou. Acho que o Gáudio caiu. Então, presidente, eu vou começar aqui com a pergunta para o ministro e depois vou colocar para debate. Ministro, a pergunta da nossa associada, a Débora, é: ministro, existe a possibilidade do empregado trabalhar fora do horário para a produção de medicamentos que serão doados às pessoas necessitadas na calamidade de forma voluntária? O que fazer nessas situações? Então, primeiro, antes de responder à pergunta, queria cumprimentar a doutora Maria João Rolim pela excelente exposição. Mostra a situação que nós estamos passando no mundo, a situação que nós estamos passando
no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, exatamente porque são efeitos já danosos de um aquecimento global que vai gerando isso, né? Vai gerando maior volume de chuvas, secas, e, ao mesmo tempo, só queria reforçar mais um ponto da minha fala anterior, justamente sob o olhar do que foi colocado pela professora Ministro, perdão, nós estamos com ruído, eu vou pedir ajuda só aqui do meu pessoal de apoio para ver o ruído que nós estamos tendo, que isso está influenciando aí. Perdão, ministro, eu lhe interrompi. Acho que agora ficou melhor, conseguimos resolver. Obrigado. Então, aproveitando a palestra da doutora Maria João Rolim, o que vejo é que determinados tipos de efeitos do aquecimento global vão impactar apenas na perda eventual, na falta de insumos, como é uma seca. É uma seca, você algo que impacta, mas não destrói a base mínima, né, de prestação de serviços. Numa chuva torrencial como foi essa, numa enchente, a perda do próprio local de trabalho. Então, aí é que, respondendo aí a pergunta, eu pediria que pusessem de novo aqui na tela a pergunta. Ou posso ler, ministro? Então, está aqui na tela. Existe a possibilidade do funcionário trabalhar fora do horário para a produção de medicamentos que serão doados a pessoas necessitadas na calamidade de forma voluntária? Então, no Brasil, hoje, Débora, nós temos uma lei específica do trabalho voluntário. É possível, sim, haver esse trabalho, mas para preservação da própria empresa, para que depois, de hoje para amanhã, não venham a dizer que, na verdade, não era trabalho voluntário, era um trabalho que, né, merece ser remunerado, existe a lei do trabalho voluntário, que prevê a assinatura de um termo de adesão. Então, o trabalhador assina esse termo de adesão e ele vai ser retribuído apenas com gastos eventuais que tiver para o desempenho do trabalho que está sendo realizado. Perfeito? Obrigado, ministro. Cláudio, vou te convidar, acho que agora melhorou aqui a internet. Muito obrigada, Cláudio, e vou te convidar para mediar contigo. Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Perfeito. Ótimo. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpas por essas intercorrências. De fato, eu estou experimentando uma dificuldade aqui na minha conexão. Vou saudar, antes de tudo, o ministro Ives, que, além de ter sido aí uma grande inspiração na minha trajetória profissional, alguém com quem eu aprendi bastante, hoje, sem dúvida, um diletíssimo amigo com quem eu sigo aprendendo. Saúdo a doutora Maria João pela sua grande contribuição. A senhora está em Lisboa e eu, na quarta, estaria a caminho daí. Nós fixamos a nossa base aí também em Lisboa. Tenho prazer depois em convidá-la para um café. Doutora Solange, muito obrigado por ter me convidado. Doutor Robson, muito bom dia. Também saúdo os demais que nos acompanham aqui ao vivo, os meus amigos e irmãos aí do Rio Grande do Sul. Eu tenho desenvolvido ao longo desses anos muitas boas, excelentes amizades, como a que eu tenho com a doutora Solange. Me identifico imensamente com o espírito e alguns traços característicos das pessoas do Sul, sobretudo o valor que dão à fé, ao trabalho e à família. Me parece que são 3 pilares importantes aí que têm sido talvez a espinha dorsal, os pilares fundantes dessa resistência que em momentos tão difíceis como esse parecem ser determinantes para que as pessoas continuem aí à frente de todos esses desafios. Bom, muito bem, era só mesmo uma saudação inicial, doutor Solange. Depois eu teria uma rápida questão a apresentar ao nosso ministro Ives Gandra em relação aos efeitos jurídicos dessa tragédia, mas vou deixar para apresentar essa questão depois de ouvirmos as respostas às demais.
Gáudio, te agradeço e eu vou pedir para o nosso presidente. Nós temos nesse momento de desafio, tem um comentário aqui, ministro e doutora Maria João, que apareceu bem na fala que o doutor ministro coloca. Nós temos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, cidades que não existem mais. Se eu pegar Roca Salles, Mussum, Lajeado, nós temos áreas que realmente não existem. A força da água destruiu paredes. E eu estou falando de casas de 2 pisos, prédios de até 3 pisos que tiveram situações realmente inexplicáveis. E aí eu gostaria que o presidente Robson trouxesse para nós um comentário que veio da Fabiana, que é a nossa vice-presidente aqui da CI, trabalhou muito no voluntariado. Ela coloca o seguinte: precisamos, como entidade e empresários, contribuir para a construção do plano de contingência e plano de reestruturação do nosso Estado. Como sociedade, precisamos nos unir, né? Não podemos deixar essa responsabilidade só nas mãos do poder público. Eu não sei qual de vocês, eu vou deixar para o presidente como nós vamos começar como sociedade, como fazer essa união com o poder público, porque realmente aqui acho que a sociedade civil, nesse momento, se uniu, o Brasil inteiro está nos auxiliando. Presidente, vamos começar aí essa conversa com a sua pessoa. Tá bom. Obrigado, Solange. Primeiro, parabéns, ministro, uma grande aula aí de CLT, esse trâmite de trabalho empreendedor, trabalhador, que realmente é um trabalho que só funciona em conjunto, né? A falha de um prejudica o todo. Muito legal. Maria João, muito parabéns aí pela essa visão aí ESG, né, do nosso planeta, e mostra mais uma vez que está tudo muito conectado. E eu quero transformar então esse comentário da Fabiana, se me permite, numa pergunta, porque assim, ministro, sabe que nós não temos desafios fáceis aqui agora neste momento, né? E o desejo hoje do Rio Grande do Sul são construir soluções que previnam a catástrofe, né? Eu acho que essa é a prioridade, não adianta a gente pensar em reconstruir e isso poder estar sendo destruído rapidamente. Também preservar o meio ambiente, e junto com isso construir uma infraestrutura, né, adequada para a economia e para a qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Esse é o desejo. Então, assim, isso está posto, é o que a sociedade, as entidades estão buscando uma solução para isso. Porém, a realidade neste momento é que as ações que nós temos conseguido implementar em função de limitações são para manter a vida da população e da economia funcionando, para basicamente fazer uma reconstrução mínima do Estado. Essa é a realidade atual. E aí eu quero colocar uma pergunta, como eu disse, não vai ser fácil, mas que tipo de ações efetivas, né, nós podemos tomar para acelerar realmente conseguir esse desejo de fazer uma reconstrução, preservando, né, evitando novas catástrofes, reduzindo aí os impactos ambientais e permitir realmente que a gente tenha um futuro para o Rio Grande do Sul melhor. Então, a pergunta basicamente é como acelerar essas ações necessárias para que a gente consiga realmente os resultados desejados no Rio Grande do Sul. Então, Solange, é para eu responder? Olha, ministro, acho que queremos sim as suas sábias palavras, porque foi muito bom lhe ouvir. Então, Solange, aí eu me lembro do Arnold Toynbee, aquele historiador inglês, que ele tem um livro, assim, no fundo é o livro da vida dele, chama-se Um Estudo da História. Ele pega todo o desenvolvimento das civilizações até chegar à época em que ele escreveu e terminou o estudo dele, que era 1975. Mas ele faz um estudo amplíssimo. Então, o que ele diz? O que leva a desenvolvimento das civilizações são as respostas criativas aos desafios do meio.
Ele diz, uma civilização, ela prospera enquanto as suas elites, os seus governantes, e aí eu penso nos dois setores, setor público e setor privado, mas aqueles que têm liderança, aqueles que têm protagonismo. As civilizações se desenvolvem quando se dão, essas elites dão respostas criativas aos desafios do meio. No momento em que um determinado civilização não consegue dar essas respostas criativas, ela fenece e vem a desaparecer. Nós estamos hoje diante de uma situação que realmente exige respostas criativas. Muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar num primeiro momento. Achei muito interessante essa colocação de não esperar só o auxílio governamental. Então, o que a sociedade civil pode, através de ações de solidariedade, aportar? Repito, logo que ocorreu, né, quando ficamos sabendo do nível de destruição, numa sessão aqui no nosso tribunal, na sessão, acho que era do órgão especial, imediatamente saiu a ideia. Pontos de arrecadação dentro do tribunal, fazer uma campanha, cada gabinete tomando iniciativa. Nós, no nosso gabinete, levantamos muita coisa, muita coisa. O que nos entristeceu é que, nesses momentos de catástrofe, nós vemos tanto as grandezas quanto as misérias do ser humano. Gente desviando aquilo que é ajuda solidária para se enriquecer. Assaltos e invasões de propriedades que estão desocupadas naquele momento em que se recomendou que se saísse de Porto Alegre. Então, nesses momentos é que a solidariedade tem que ser um elemento a ser lembrado, estimulado, e uma solidariedade também que seja, que tenha algum controle, não só dependendo da Força Nacional, da polícia, que cidadãos lembrem uns aos outros. Nesse momento, nós temos que pensar como nós gostaríamos de ser tratados. Aqui, aproveitando para cumprimentar o Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, né, já comentei no começo, né, do nosso trabalho conjunto, quando trabalhava aqui no meu gabinete, como assessor, como chefe de gabinete, foi muito bom ele lembrar isso, que esses valores, né, do trabalho, da família, da fé, que estão bem arraigados nos gaúchos, né, que aflorem, que, vamos dizer assim, esses episódios que nós ficamos sabendo, né, sejam isolados, sejam a exceção que confirma a regra, que seja a regra da solidariedade. Agora, volto a repetir aquilo que dizia no começo. Se foi criado um ministério para justamente a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, cabe a ele, com muita rapidez, com muita eficiência, propor medidas legislativas, propor medidas provisórias, propor ações que rapidamente atendam àquele fator que eu dizia, dos dois que nós vamos tentar atuar, é o fator da recuperação. Mas me preocupa muito, diante da exposição da doutora Maria João Rolim, o que é possível fazer para prevenir.
quando no final da palestra falava das infraestruturas, essas infraestruturas já são para ontem, né? Não é possível imaginar que no período de chuvas do ano de 2025, a situação, Porto Alegre ou essas cidades sejam cidades a serem simplesmente riscadas do mapa e seja dito. Agora, a capital, a Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul vai ser na Serra, onde não haja mais enchentes. Não é possível que nós cheguemos a esse ponto. Então, confesso que a criatividade nesse ponto, né, que eu falava do Arnold Toynbee, não tenho aqui os segredos, né, não tenho fórmulas mágicas, mas que aqueles que estão agora se dedicando especificamente a isso, que saiam ideias criativas para enfrentar esses desafios do meio climático. Obrigado, ministro. Desculpa, pode colocar. Eu ia passar para o Gaudi, mas já pode ir colocando as suas últimas em função do tempo, doutora Maria João. É porque o ministro... Desculpa, eu não estava aqui procurando onde levantava a mãozinha, não consegui achar nessa plataforma. Eu gostaria de trazer, o ministro trouxe essa questão da solidariedade, eu gostaria de trazer alguns exemplos, né, que a gente talvez ajudem a pensar que a gente já tem vivido algumas situações de calamidade, a própria pandemia foi uma, né? Alguns desastres também, quando a gente teve questões aí climáticas que afetaram o fornecimento de energia elétrica, então a gente teve também uma questão climática no passado, que nós todos, a sociedade toda brasileira passou por um racionamento e teve que se acomodar rapidamente, né, a utilização de energia, e mais recentemente no estado de São Paulo, também por uma questão climática, a gente teve não só uma questão climática, toda uma discussão da responsabilidade da concessionária e da responsabilidade dos planos, da forma da gestão da concessionária, mas o fato é que a calamidade veio também do impacto climático e do evento, que teve eventos muito superiores àquilo que a infraestrutura estava pronta para aguentar, né? E o que a gente viu e nasceu dali, na parte de energia, foi que hoje todas as concessionárias estão montando um programa de contingenciamento tentando diluir os custos, ou seja, cada uma tinha seu próprio plano, e agora estão montando planos de contingenciamento conjuntos para quando houver algum evento climático extremo, para que elas possam todos se direcionar com um custo menor aí, porque não é cada uma tendo o seu, mas todas juntas tendo, para ajudar a manter a energia, porque a energia é uma parte básica para a gente reconstruir todo o resto, né? É uma parte essencial. Então, existem momentos onde a gente viu a sociedade, junto com o Estado, se movimentar para fazer uma entrega rápida, né? Como a gente viu no Covid, como a gente viu aqui em São Paulo, e como eu acho também que a gente pode ter esperança de ver, sim, no Rio Grande do Sul. Essa parte da sociedade, eu gosto de lembrar de um outro livro também, que é da ex-diretora da London School of Economics, e que ela escreveu um livro onde ela fala What We Owe Each Other, que é um repensar do pacto social, né, do pacto do contrato social, que não é o Estado e a iniciativa privada, é um conjunto de Estado, iniciativa privada, comunidade, cidade, família, que juntos cada um tem um papel a desempenhar. E se todos desempenharem na tragédia, certamente a gente vai superar mais rápido. Então, acho que essa é um recurso financeiro, mas é um recurso de doação também de energia, de tempo, de trabalho, de disponibilidade em achar soluções também. E de governança para que não aconteçam as questões que a gente tem visto e que tanto entristecem quando a gente vê realmente o pior lado, né? Então, queria trazer também rechear um pouco com esses exemplos. Muito obrigada. Nós estamos estourando no tempo, mas, Gáudio, agora que a tua estabilidade funciona, eu gostaria de te ouvir. Obrigado por estar aqui conosco neste momento. Eu gostaria de dizer que nós temos uma cidade aqui no Sul, que ela, em menos de um ano, né, presidente, foi destruída 3 vezes, Mussum.
e quando eu falo destruída, é destruída mesmo, com empresas paradas, a situação é muito grave. Gáudio, contigo, e assim nós vamos encerrando logo em seguida. Eu vou depois pedir as últimas palavras do ministro-presidente, mas, Gáudio, contigo. Muito bem. Na verdade, uma angústia, ministro Ives e demais integrantes aqui desse painel, em relação ao papel do judiciário e, evidentemente, com destaque aqui para o papel do Tribunal Superior do Trabalho e talvez do Supremo Tribunal Federal, nesse contexto de profunda insegurança que emerge aí dessas águas turvas, né, dessa e de várias outras tragédias que já ocorreram. Ministro, eu vou só citar um exemplo rápido de um caso recente de um cliente nosso, inclusive aí do Sul, para o senhor entender a que eu me refiro. O senhor teria certamente inúmeros outros exemplos, mas durante a pandemia, doutora Solange, essa empresa, que é uma empresa de transporte, firmou diversos acordos com a participação do sindicato e, mais do que isso, homologados judicialmente. Esses acordos previam, fundamentalmente, o pagamento parcelado das verbas decisórias, em troca, evidentemente, de uma quitação geral dos direitos e verbas emergentes do contrato de trabalho. E aí, ministro, com bastante perplexidade, imagine, essa empresa levou ao judiciário, foram homologados esses acordos, e com bastante perplexidade, surpresa, alguns anos depois, antes de escoar o prazo decadencial da rescisória, ela viu diversas ações sendo propostas no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e que desconstituíram esses acordos, em grande medida, a maior parte das decisões, sob o argumento de que haveria uma desproporcionalidade entre o pagamento das verbas, de maneira parcelada, e aquilo que era a contrapartida, que era a quitação geral. Então, por esse argumento do tribunal, foi isso, a desproporcionalidade. Com isso foram rescindidos vários acordos, várias sentenças homologatórias. Aqui a pergunta, ministro, e a pergunta ao mesmo tempo um certo desabafo e angústia, não é? Porque o judiciário, que deveria precisamente ser, vamos dizer assim, o fiador, o garante dessa segurança jurídica, em alguma medida, ministro, com todas as vênias, sei que o senhor é uma voz de resistência e equilíbrio aí no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, mas em alguma medida o judiciário, infelizmente, tem contribuído para agravar essa sensação de insegurança. E aqui, por exemplo, eu falava há pouco com a advogada dessa empresa e ela dizendo que eles estão agora muito receosos em fazer novos acordos no contexto dessa nova tragédia, porque se daqui a 2 anos vierem a ser desconstituídos, então tudo vai por água abaixo, literalmente. Desculpem, não se trata de um trocadilho, mas realmente me parece que é uma imagem importante. Ministro, mas é isso, só compartilhar com o senhor essa reflexão. Eu sei que o senhor tem exemplos até mais, enfim, relevantes do que esse. Então, rapidamente, doutora Solange, respondendo a questionamento do doutor Gáudio, primeiro, dizer que, desde o primeiro momento em que se teve a dimensão da tragédia no Rio Grande do Sul, foi editado um ato da presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinando a suspensão de todos os prazos de processos ou de entes do Rio Grande do Sul ou de aqueles que eram patrocinados por advogados do Rio Grande do Sul. E atualmente estão todos parados. Suspendemos até os próprios julgamentos virtuais, não está tudo parado em termos de funcionamento aqui no Tribunal Superior do Trabalho em relação a processos do Rio Grande do Sul. Agora, em relação à questão da homologação da jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, a minha turma, a 4ª turma, tem reformado todas essas decisões em que não se reconhece a quitação geral, dizendo que não é possível dar quitação geral. Ora, o que se tem que verificar nesses acordos, na homologação de acordos extrajudiciais, é fundamentalmente se havia o atendimento às condições para o negócio jurídico. O conteúdo, eu não posso tirar a quitação geral, se tirar a quitação geral, não haveria acordo. A empresa só faz acordo se tiver a quitação geral. É o mesmo princípio que o saudoso ministro Teori, que era aí do Rio Grande do Sul, dizia. Nos contratos sinalagmáticos,
a proporção entre os vários aspectos. Dizer que é desproporcional porque há parcelamento, quando foi acertado dessa forma, é desconsiderar. Então, é preciso anular por completo o acordo, e aí também não há o ônus da empresa de pagar. O que não é possível é a homologação parcial. Então, nesse sentido, a quarta turma tem dado quitação geral nas condições de que foi proposta no termo, no acordo extrajudicial. Então, era isso que eu queria tentar, pelo menos, trazer essa contribuição da visão do TST. Infelizmente, hoje, o nosso tribunal está bem dividido. A visão, metade do tribunal tem uma visão mais protecionista, esquece o princípio da subsidiariedade, e a outra metade é mais liberal, entendendo que há esse princípio da subsidiariedade a ser levado em consideração. Ministro, obrigada, Gáudio. Vocês estão percebendo, todos que estão conosco até agora, a importância desse tema, e já digo, ministro, o convite, nós vamos fazer um evento presencial lá em outubro, em que esse tema vai voltar. Com certeza, nós temos aí uma instrução do Ministério Público do Trabalho, da última semana, 03, que também vai gerar polêmica, que é com relação ao fornecimento de EPIs, aqueles empregados que voltam ao ambiente de trabalho com situações ainda, empresas ainda alagadas, voltam para auxiliar. São muitos debates. Nós precisamos, sim, da segurança jurídica. Particularmente, ministro, eu fico muito feliz em ouvir, me sinto como advogada, como diretora da Câmara, como membro do Conjuro da CI, abraçada em escutar que nós temos, sim, um lado do judiciário que está olhando, né, presidente, que precisamos dessa necessidade. Eu diria, para finalizar, o princípio da proteção é proteger também os postos de emprego. Isso também faz parte. Então, eu não sei se mais algum de vocês quer colocar uma última palavra. Da minha parte, por gentileza, presidente. Bom, obrigado, Solange, de novo. Ministro, parabéns, eu fico duplamente feliz em escutar, né? O senhor falar que precisamos de soluções criativas, eu não tenho dúvida disso, eu sou um entusiasta da inovação, o nosso propósito aqui é impulsionar a inovação, e então, assim, tenha certeza que nós estamos aqui enlouquecidos em busca de soluções criativas, né, tentando engajar todos os pares aí nesse grande desafio que a gente tem, e fico feliz de escutar também quando trata a questão, né, da segurança jurídica, de como é importante isso para que a gente possa dar passos mais efetivos, e usando já da criatividade, então eu lhe peço, né, uma atenção especial aí sobre essa questão da Lei 14.457, porque vai ser importante para preservar as empresas e os empregos aqui da nossa região. Muito obrigado. E obrigado a participação de todos. Eu sei que a gente está se encerrando, então que tenhamos aí realmente uma grande construção juntos. Obrigado, gente. Obrigado, doutora Maria João, ministro Ives Gandra, presidente Robson, Gáudio, nosso parceiro. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, e lembrando sempre que este foi um evento em parceria da CEICA Câmara Brasil-Alemanha e o Instituto Ives Gandra Martins, que é exatamente unindo forças que vamos atravessar esse momento. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Obrigada, boa semana a todos.